Você já parou para escutar o silêncio? Não o silêncio da paz, da tranquilidade, de um campo ao amanhecer. Falo de um outro tipo de silêncio. O silêncio que grita. O silêncio que existe entre uma pergunta e uma resposta que nunca chega. O silêncio tenso em uma mesa de jantar quando um assunto proibido é mencionado e todos desviam o olhar. O silêncio de uma amizade que se desfaz não com uma briga, mas com um afastamento gradual, porque as palavras se tornaram perigosas demais. Esse silêncio está por toda parte, e ele é o sintoma de algo muito mais profundo. É o prenúncio da tempestade. Não me refiro a uma tempestade que se vê nos noticiários. Não falo de estatísticas, de gráficos econômicos ou de discursos inflamados de líderes de um lado ou de outro. Falo da tempestade que se instalou dentro de nós. Uma agitação na alma, uma inquietação no espírito. Uma sensação crescente de que o chão que pisamos já não é tão firme quanto costumava ser. Sentimos isso no ar, na rua, no trabalho. Sentimos isso dentro de nossas próprias casas, onde o refúgio da paz foi invadido por um exército de opiniões, medos e incertezas. Amizades de uma vida inteira foram feridas, algumas mortalmente, pela polarização. Famílias se dividiram não por herança, mas por ideologias. A confiança que é a cola que une uma sociedade está se esfarelando diante dos nossos olhos. Vivemos em uma era de excesso de informação, mas de fome de sabedoria. Temos acesso a milhões de vozes através de uma tela na palma da mão, mas nunca nos sentimos tão sozinhos e tão confusos. O barulho é ensurdecedor, um ruído constante de acusações, de narrativas conflitantes, de profetas do caos e de vendedores de esperanças vazias. E em meio a todo esse barulho, perdemos a capacidade de ouvir uns aos outros. E o mais trágico de tudo, perdemos a capacidade de ouvir a Deus. A verdade, meus amigos, é que estamos cansados. Um cansaço que não se cura com uma noite de sono. É um cansaço existencial. Estamos exaustos de tentar entender, de tentar nos posicionar, de tentar defender nossas trincheiras. Estamos esgotados pela pressão de ter uma opinião sobre tudo, de lutar batalhas que parecem não ter fim e de carregar um peso de ansiedade pelo futuro que é grande demais para os nossos ombros. Olhamos para o horizonte e o que vemos? Nuvens cada vez mais escuras. Um vento de confusão que arrasta certezas e espalha sementes de desconfiança. Nossa reação natural humana é buscar um abrigo. Buscamos um culpado para apontar o dedo, porque culpar alguém nos dá uma falsa sensação de controle. Buscamos um líder, um movimento, um partido político, na esperança de que eles sejam o para-raios que irá desviar a tempestade de nós. Colocamos nossa fé em sistemas humanos, em promessas de homens, acreditando que a solução para um problema espiritual pode ser encontrada em um decreto ou em uma lei. Mas no fundo do nosso ser, sabemos que não é verdade. Sabemos que estamos tentando tapar um buraco no casco de um navio, com as mãos, enquanto a água jorra por todos os lados. E é neste ponto, neste exato momento de honestidade brutal, quando admitimos nossa própria fragilidade e o fracasso das soluções humanas, que a pergunta mais importante de todas ecoa no silêncio do nosso coração. Onde está Deus em meio a tudo isso? Será que ele se calou?
Será que ele nos abandonou à nossa própria sorte para colhermos os frutos amargos de nossas escolhas? Será que ele está distante, indiferente, observando de longe o nosso caos? Eu quero lhe dizer hoje que a resposta é um retumbante não. Deus não está em silêncio. Deus não está ausente. E, acima de tudo, Deus não foi pego de surpresa por esta tempestade. O que parece para nós um caos sem precedentes para ele é um cenário conhecido. A história da humanidade que ele mesmo escreveu está repleta de momentos como este. Momentos de declínio moral, de desintegração social e de escuridão espiritual. E em cada um desses momentos, em cada capítulo sombrio da história, ele sempre teve um plano. Um plano que não dependia da força da maioria do poder dos governos ou da sabedoria dos especialistas. O plano de Deus sempre esteve centrado em um povo que ele mesmo chama, separa e capacita para ser luz na escuridão. Um povo que, contra todas as probabilidades, decide não ser levado pela correnteza. É aqui, neste ponto exato de desespero e esperança, que a Bíblia nos revela uma de suas verdades mais profundas e urgentes, a profecia do remanescente. Uma palavra que pode soar estranha, mas que carrega o segredo para entendermos o que Deus está fazendo hoje e qual é o nosso lugar em seu plano. A pergunta que vamos responder não é como a tempestade vai acabar, mas sim quem Deus está chamando para permanecer de pé dentro da tempestade. Esqueça o barulho por um momento. Silencie as outras vozes, pois Deus está falando e o chamado dele é para você. Antes de mergulharmos fundo no coração do problema, quero te fazer um convite, um desafio. Se a tempestade que descrevemos até aqui ressoa com o que você sente na alma, se algo dentro de você diz, é exatamente isso, eu quero que você escreva a palavra desperta aqui nos comentários. Não faça isso por mim, faça por você. Que seja uma declaração silenciosa, um ato de concordância de que você está pronto para ouvir o que Deus tem a dizer. E eu te garanto, fique até o final, porque a esperança que vamos descobrir juntos é infinitamente mais poderosa do que o caos que vemos ao nosso redor. A pergunta que deixamos no ar foi: onde está Deus em meio a tudo isso? Onde está sua mão em meio a essa tempestade que ameaça afogar tudo o que conhecemos? E a resposta, meu amigo, minha amiga, começa com um diagnóstico. Um diagnóstico honesto e talvez doloroso. Porque para entendermos a cura, precisamos primeiro entender a verdadeira natureza da doença. Nós temos o péssimo hábito de olhar para toda essa confusão social, essa guerra política, essa animosidade entre as pessoas e pensar que esse é o problema. Mas não é. O que estamos vivendo no cenário público é apenas a febre. É o sintoma visível, a manifestação externa de uma infecção que está correndo nas veias da nossa cultura há muito, muito tempo. Uma infecção silenciosa, profunda e espiritual. E enquanto continuarmos tentando tratar a febre com o analgésico da política ou com a bandagem da ideologia, a infecção continuará a se alastrar, consumindo o corpo por dentro. A verdadeira crise não é uma crise de governo, é uma crise de coração. Não é um conflito entre direita e esquerda. É um conflito entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira, que se desenrola dentro da alma de cada homem
e mulher. O colapso que vemos do lado de fora é apenas um eco, um reflexo do colapso que já aconteceu do lado de dentro. É o desmoronamento de uma sociedade que lentamente, metodicamente, decidiu cortar suas próprias raízes. A Bíblia, em sua sabedoria atemporal, nos dá um diagnóstico preciso para essa condição. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo descreve o ponto de partida de toda a decadência humana e suas palavras parecem ter sido escritas ontem à noite sob a luz de um smartphone, e não há 2000 anos. Ele diz, pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis em seus próprios raciocínios, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Vamos parar e analisar essa radiografia da alma humana. Primeiro ele diz, tendo conhecido a Deus. Isso é crucial. Ele não está falando de um povo ignorante que nunca ouviu falar de Deus. Ele fala de uma cultura que teve a luz, que teve acesso à verdade, que construiu seus hospitais, suas universidades e suas leis sobre princípios de compaixão e justiça extraídos da fé. Uma sociedade que sabia em seu íntimo de onde vinham a bênção, a ordem e a prosperidade. O problema não foi a falta de conhecimento. O problema foi a escolha deliberada. E qual foi a escolha? Não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Aqui está o início do colapso silencioso. É a sutil, mas arrogante decisão de remover Deus do centro. É começar a acreditar que o sucesso é fruto exclusivo do nosso próprio esforço, que a nossa inteligência é a fonte de toda a sabedoria, que a nossa tecnologia pode resolver todos os problemas. É a ingratidão de um filho que, vivendo na casa do pai e comendo da sua mesa, decide que não lhe deve mais honra nem reconhecimento. Essa atitude de autossuficiência é a porta de entrada para toda a confusão que se segue. Pois veja o que acontece a seguir. Tornaram-se fúteis em seus próprios raciocínios. O que isso significa na prática? Significa que, sem o ponto de referência da verdade absoluta de Deus, o pensamento humano começa a girar em círculos. Começamos a debater o óbvio. Questionamos o que é um homem e o que é uma mulher. Discutimos se a vida tem valor intrínseco. Criamos teorias complexas para justificar comportamentos destrutivos. Nossas mentes, que foram criadas para contemplar a glória de Deus, se tornam fábricas de desculpas, de narrativas e de ansiedades que não levam a lugar nenhum. A futilidade é isso, um imenso esforço mental que produz apenas vento e confusão. E a consequência final é inevitável. E o seu coração insensato se obscureceu. O coração na Bíblia é o centro do nosso ser, de onde vêm nossas decisões, nossos amores, nossos desejos. Quando o coração se obscurece, perdemos a bússola moral. Perdemos a capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Pior ainda, como o profeta Isaías advertiu, começamos a chamar o mal de bem e o bem de mal, o que antes era considerado sagrado. O casamento, a família, a vida passa a ser ridicularizado como algo ultrapassado. E o que antes era visto como vergonhoso e destrutivo passa a ser celebrado nas ruas como um símbolo de liberdade e progresso. O coração obscurecido não apenas tolera o erro, ele o aplaude. Ele não apenas
se afasta da luz, ele a odeia, porque a luz expõe sua própria condição. É por isso que o debate público se tornou tão irracional e tão raivoso. Não estamos mais lidando com uma simples diferença de opiniões. Estamos lidando com corações obscurecidos, que não conseguem mais enxergar a realidade como ela é. Estamos tentando argumentar com a lógica contra uma condição que não é lógica, mas espiritual. E a ironia final, a mais trágica de todas, é a conclusão de Paulo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Uma geração que se orgulha de seu avanço científico, de sua tecnologia, de sua mente aberta, mas que está em sua essência mais perdida e confusa do que qualquer outra antes dela. Promovemos a liberdade total e nos tornamos escravos de nossos próprios apetites e ansiedades. Celebramos a autoexpressão e enfrentamos uma epidemia de almas solitárias e de corações vazios. Construímos arranha-céus de conhecimento, mas perdemos a sabedoria para viver. Somos, de fato, como um homem que aprendeu a construir um foguete para ir à Lua, mas se esqueceu do caminho de volta para casa. Essa é a infecção. Esse é o colapso silencioso. É a erosão lenta e gradual das fundações sobre as quais tudo foi construído. Imagine uma casa grande e bonita, admirada por todos. Por décadas, ela foi sólida, mas sem que ninguém percebesse, pequenas infiltrações começaram a enfraquecer seus alicerces. No início, eram apenas rachaduras finas nas paredes do porão, escondidas na escuridão. Ninguém se importou. A vida continuava normal, nos andares de cima. As festas, os jantares, a decoração. Tudo parecia perfeito, mas a erosão continuava. O primeiro alicerce a ser corroído foi o alicerce da verdade. A ideia de que existe uma verdade objetiva absoluta que não muda com o vento da opinião popular foi substituída pela ideia de a minha verdade. Isso pode ser verdade para você, mas não é para mim. E com isso, removemos o próprio conceito de certo e errado. Se não há uma verdade universal, então tudo se torna permitido. A moralidade vira uma questão de preferência pessoal, como escolher o sabor de um sorvete. E uma sociedade que não consegue mais concordar sobre o que é verdadeiramente certo e errado é uma sociedade destinada ao caos. Depois, o alicerce do valor humano começou a ruir. A crença de que cada ser humano possui um valor infinito e inegociável, não por ser útil ou produtivo, mas simplesmente por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, foi trocada por uma visão utilitarista da vida. O valor de uma pessoa passou a ser medido pelo que ela produz, pela sua aparência, pela sua popularidade nas redes sociais ou pela sua conformidade a uma ideologia. Os vulneráveis, os idosos, os doentes, os que ainda não nasceram, passaram a ser vistos como um fardo, um inconveniente. E quando perdemos a noção do sagrado em cada vida humana, abrimos a porta para as maiores atrocidades. Em seguida, o alicerce da família foi sistematicamente atacado. A família, a célula-mãe da sociedade, o primeiro lugar onde aprendemos a amar, a perdoar, a honrar e a servir, foi redefinida, desvalorizada e fragmentada. Foi vendida a ideia de que o compromisso
é uma prisão, que o sacrifício pessoal é tolice e que a busca pela felicidade individual está acima de qualquer aliança. E ao enfraquecer a família, enfraquecemos o próprio coração da nação. Pois é de lares quebrados que saem indivíduos quebrados que, por sua vez, constroem uma sociedade quebrada. Finalmente, o alicerce do perdão foi pulverizado e substituído pela implacável cultura do cancelamento. A graça, que é a capacidade de olhar para o erro do outro e oferecer uma segunda chance, foi trocada pela vingança digital. Um erro do passado, uma palavra mal colocada, é suficiente para destruir uma reputação, uma carreira, uma vida. Vivemos em uma sociedade sem anistia, sem redenção, onde todos são juízes e ninguém está seguro. E uma cultura que não sabe perdoar é uma cultura que se consome em seu próprio ressentimento e amargura. Por fora, a casa ainda parece de pé. As luzes ainda estão acesas. A música ainda toca, mas as rachaduras não estão mais apenas no porão. Elas estão subindo pelas paredes. Vemos essas rachaduras na epidemia de depressão e ansiedade. Vemos na desconfiança generalizada. Vemos na solidão que assola até mesmo os mais jovens. Vemos na raiva que explode por motivos cada vez menores. A estrutura está gemendo. A casa está prestes a ruir. E a causa de tudo isso, a origem dessa infiltração, é a mesma que Paulo diagnosticou há 2000 anos. Foi a decisão de tirar Deus da equação. Foi a mentira sussurrada no início dos tempos e abraçada por cada geração desde então. Vocês não precisam de Deus. Vocês podem ser seus próprios deuses. Então, quando olhamos para o caos político, para a desordem social, não nos enganemos. Aquilo não é a doença. Aquilo é o som da estrutura rangendo. É o barulho das paredes rachando. É o sintoma inevitável de um colapso que começou muito antes, silenciosamente, no coração de um povo que decidiu que não precisava mais do seu Criador. Entender isso é libertador, porque nos tira do ciclo vicioso de procurar soluções políticas para problemas que são fundamentalmente espirituais. Nos impede de colocar nossa esperança em homens e mulheres falhos, que são tão parte do problema quanto nós, e nos força a olhar para o único lugar onde a verdadeira solução pode ser encontrada. Agora que entendemos a profundidade da doença, agora que examinamos a infecção e não apenas a febre, podemos começar a fazer a pergunta certa, não qual partido vai consertar isso, mas o que Deus está fazendo a respeito. E essa resposta dele, como sempre, não é um novo sistema, uma nova lei ou um novo governo. A resposta de Deus é e sempre foi um povo. Um povo que, em meio às ruínas, decide reconstruir sobre a única fundação que jamais pode ser abalada. Um povo chamado o remanescente. Antes de abrirmos as páginas da história e descobrirmos o plano secreto de Deus em tempos de crise, quero te convidar a pensar no seu próprio lugar na história. A Bíblia nos ensina que somos parte de uma grande nuvem de testemunhas, elos, em uma corrente de fé que atravessa gerações. Se você acredita que Deus ainda está escrevendo histórias de fidelidade hoje e deseja que a sua vida seja um capítulo nessa grande saga, eu quero que você comente aqui com uma única palavra: legado. Que essa palavra seja a sua oração, a sua declaração de que, pela graça de Deus,
A sua passagem por esta terra deixará um rastro de fé para os que virão depois. Agora, respire fundo. Diante do quadro que pintamos, a casa com as fundações rachadas, os alicerces da verdade, do valor humano da família e do perdão sendo pulverizados, a reação mais natural é o desespero. É olhar para os lados e perguntar: então, é o fim, acabou. Não há mais nada a fazer, a não ser sentar e assistir a tudo desmoronar. O sentimento de impotência pode ser esmagador. Pode nos levar a um cinismo paralisante ou a uma ansiedade que rouba a nossa paz. Pensamos: o que eu, uma única pessoa, posso fazer contra uma avalanche de decadência cultural? E é exatamente aqui, neste vale de ossos secos, neste lugar de desesperança, que a voz de Deus ecoa através dos séculos com uma mensagem que vira o jogo. Uma mensagem que diz: isso não é novidade para mim. Eu já vi este filme antes. E em cada vez que ele se repetiu, o meu plano nunca esteve na multidão. A minha esperança nunca esteve no sistema. A minha força nunca se manifestou no poder da maioria. O meu plano sempre foi, e sempre será o remanescente. O que é o remanescente? A palavra pode soar teológica distante, mas o conceito é uma das verdades mais íntimas e poderosas de toda a Escritura. O remanescente é o pequeno grupo que sobra. É o tecido que não foi manchado. É o trigo que permanece no campo depois que o vento leva a palha. Não é um grupo de pessoas perfeitas, de super-heróis da fé. Longe disso. O remanescente é simplesmente um conjunto de corações comuns que, em um tempo de desvio coletivo, tomam uma decisão extraordinária, a decisão de permanecer fiel, custe o que custar. Deus nunca precisou da maioria para realizar seus maiores feitos. Na verdade, a Bíblia parece nos mostrar repetidamente que ele tem uma preferência dramática por trabalhar com o improvável, com o pequeno, com aquilo que o mundo despreza. Por quê? Porque quando a vitória vem através de um exército pequeno, ninguém pode roubar a glória. Todos sabem que a mão de Deus estava ali. Para entendermos como Deus age hoje, precisamos olhar para como ele agiu ontem. A história não é apenas um registro do passado, é um manual de instruções para o presente e uma profecia para o futuro. Vamos caminhar juntos por algumas dessas histórias, não como lições de uma escola dominical, mas como espelhos que refletem a nossa própria realidade. Primeiro, vamos voltar para o início de tudo, para a história de Noé. Tente imaginar a cena. Não leia apenas as palavras, sinta a atmosfera. A Bíblia diz que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Isso não é apenas pecado. É a institucionalização do mal. É uma cultura inteira saturada de violência, de corrupção, de egoísmo. Imagine o barulho, a zombaria, a escuridão espiritual. E no meio de tudo isso, Deus encontra um homem. A Escritura diz que Noé andava com Deus. Agora pense no chamado que Noé recebeu. Construa uma arca gigantesca. Uma arca em terra seca, longe do mar, para se preparar para uma chuva que ninguém jamais tinha visto. Por 120 anos. Pense no que isso significou na prática. Décadas de trabalho árduo, de planejamento, de obediência cega a uma ordem que para todos, ao seu redor,
Era a mais pura loucura. Você consegue imaginar o ridículo que ele enfrentou? As piadas dos vizinhos, as crianças apontando e rindo. Os especialistas da época explicando cientificamente por que aquilo era impossível. Consegue imaginar a solidão de Noé e sua família? Ser o único estranho, o único radical, o único que ouvia uma voz que todos os outros ignoravam. Ele era o antissocial, o fanático, o homem que estava estragando a diversão de todo mundo com suas previsões apocalípticas. Mas Noé continuou, martelo e prego, dia após dia, ano após ano. Por quê? Porque a sua lealdade não era a opinião pública, era a voz de Deus. Ele era o remanescente. Ele e sua família eram a única coisa que separava a humanidade da extinção total. Deus não precisou de um comitê, de um movimento social, de um protesto em massa. Ele precisou de uma família fiel. E através desse pequeno remanescente, ele não apenas executou seu juízo, mas mais importante, ele preservou a semente da promessa e recomeçou a história. A primeira lição do remanescente é esta: o poder de Deus não está nos números, mas na fidelidade. Uma pessoa, uma família andando com Deus, em meio a uma geração corrompida, é mais poderosa aos olhos do céu do que uma multidão que grita o nome de Deus, mas cujo coração está longe dele. Agora, vamos avançar na história. Chegamos a um dos profetas mais poderosos que já viveu, Elias. Este homem acabara de experimentar uma das maiores vitórias espirituais de todos os tempos. Sozinho no Monte Carmelo, ele desafiou 450 profetas de Baal, orou, e fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício. O povo maravilhado se prostrou e declarou: o Senhor é Deus. Elias deveria estar no auge, eufórico, invencível. Mas o que acontece em seguida? Uma única mulher, a rainha Jezabel, a personificação da idolatria e da corrupção, envia um recado a Elias: amanhã, a esta hora, farei com a sua vida o que você fez com a dos meus profetas. E este homem, que enfrentou 450 inimigos, foge apavorado diante da ameaça de uma única mulher. Ele corre para o deserto, senta-se debaixo de uma árvore e entra em uma depressão profunda. Ele ora a oração mais triste de todas: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele se sente um fracasso total. Ele se sente completamente sozinho. Ele diz a Deus: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, mas os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Você já se sentiu assim? Já olhou para a sua igreja, para a sua cidade, para o seu país, e sentiu esse desespero de Elias? Senhor, eu estou tentando, estou lutando, mas parece que sou o único. Todos ao meu redor se dobraram, se conformaram, se venderam. O mal está vencendo. Meu esforço é em vão. É um sentimento de solidão espiritual que pode esmagar até mesmo os mais fortes. Mas veja a resposta de Deus. Ele não dá a Elias uma palestra sobre coragem. Ele não o repreende por seu medo. Primeiro, ele cuida dele. Envia um anjo para lhe dar pão e água. Ele o deixa descansar. E então, ele o leva a uma caverna e se revela
não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas em uma voz mansa e delicada, um sussurro. E nesse sussurro, Deus corrige a perspectiva de Elias com uma das frases mais esperançosas de toda a Bíblia. No entanto, reservei para mim, em Israel, 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Bem, Elias, em seu desespero, via apenas a si mesmo. Ele via a apostasia, a ameaça, a sua própria solidão. Mas a realidade de Deus era muito maior. Havia 7.000 outros, 7.000 corações fiéis espalhados, talvez escondidos, talvez anônimos, mas conhecidos e preservados por Deus. Eles não estavam no palácio. Eles não estavam nos holofotes. Mas eles eram o verdadeiro exército de Deus. Eles eram o remanescente. A segunda lição do remanescente é esta: a nossa percepção não é a realidade de Deus. Quando nos sentimos mais sozinhos, é precisamente quando precisamos confiar que a graça de Deus está preservando um povo que não vemos. O remanescente não é formado por autoproclamação. Ele é escolhido e guardado pela soberania de Deus. Você não está sozinho. Finalmente, vamos para o coração do império mais poderoso da época, a Babilônia. 4 jovens hebreus, Daniel, Hananias, Misael e Azarias, são levados cativos. Mas eles não são jogados em uma masmorra. Eles são selecionados para o programa de elite do rei. Recebem novos nomes babilônicos: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. São educados na melhor universidade do império, aprendendo a língua, a literatura e a ciência dos caldeus. O plano da Babilônia era claro: não apenas conquistar seus corpos, mas assimilar suas mentes e corações. Apagar sua identidade, sua cultura, sua fé. Fazer com que se esquecessem de quem eram e do Deus a quem serviam. Eles recebem o privilégio de comer da comida do próprio rei. A melhor comida, o melhor vinho. Para qualquer um, seria uma honra, uma oportunidade de ouro, mas Daniel e seus amigos sabiam que aquela comida havia sido consagrada a ídolos. Aceitá-la seria mais do que apenas uma refeição. Seria um ato de compromisso com o sistema pagão. Seria o primeiro passo para se conformar. E aqui, vemos o remanescente em ação. Longe de casa, sem família, sem profetas, sem templo. Apenas 4 jovens em meio a uma cultura que os pressionava de todos os lados para que se curvassem. E Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Veja bem, não foi um protesto público, não foi uma rebelião armada. Foi uma decisão silenciosa interna, mas firme. Uma decisão de integridade. Essa pequena decisão, sobre algo tão trivial como a comida, foi o campo de treinamento para a grande prova que viria anos depois. O rei Nabucodonosor constrói uma estátua de ouro gigantesca e decreta que, ao som da música, todos no império deveriam se prostrar e adorá-la. Quem não o fizesse seria lançado em uma fornalha de fogo ardente. A música toca e uma nação inteira se curva. Políticos, generais, juízes, o povo, todos de joelhos, exceto 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles permanecem de pé, um ato de desafio silencioso, mas ensurdecedor. Porque eles tiveram essa coragem.
porque eles já vinham praticando a fidelidade nas pequenas coisas longe dos olhos do público. A decisão de ficar de pé diante da fornalha foi apenas a consequência natural da decisão de não se contaminar na mesa do rei. A resposta que eles dão ao rei é o hino do remanescente de todas as eras. Ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste, perceba a profundidade dessa fé. Deus pode nos livrar. Mas, se não, a nossa fidelidade não está condicionada ao livramento. A nossa adoração não é uma barganha. Nós servimos a Deus porque Ele é Deus, não pelo que Ele pode fazer por nós. Essa é a fé que o fogo não pode queimar. A terceira lição do remanescente é esta: a fidelidade a Deus é forjada em pequenas decisões diárias de integridade que nos preparam para as grandes provas públicas. O remanescente não se define por sua oposição ao mundo, mas por sua devoção incondicional a Deus. Noé, Elias, Daniel e seus amigos. O padrão se repete. Em meio à corrupção moral, à depressão espiritual e à pressão cultural, Deus sempre levanta um povo. Um povo que pode parecer pequeno, insignificante, até mesmo louco para o mundo, mas que carrega a chama da verdade e da esperança. Esse mesmo padrão está acontecendo hoje, agora, em nossa geração. Enquanto as fundações da nossa sociedade tremem, enquanto o barulho da confusão aumenta, Deus está silenciosamente passando os olhos por toda a terra. Ele não está procurando um novo partido político. Ele não está procurando um movimento de massas. Ele não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando por corações que, como o de Noé, decidiram andar com ele em meio à perversidade. Ele está procurando por corações que, como o de Noé, decidiram andar com ele em meio à perversidade. Ele está procurando por joelhos que, como os 7.000, não se dobraram aos ídolos do nosso tempo. Ele está procurando por espíritos que, como o de Daniel e seus amigos, propuseram em seu coração não se contaminar. Não importa o preço a ser pago. O que Noé, Elias e os jovens hebreus na Babilônia tinham em comum: eles não eram perfeitos. Elias fugiu com medo. Noé, após o dilúvio, cometeu um erro vergonhoso. Eles eram humanos falhos, cheios de fraquezas, exatamente como eu e você. Eles não eram reis, generais ou bilionários. Não tinham poder político, influência na mídia ou milhões de seguidores. Eram pessoas comuns que, em um momento crucial da história, fizeram uma escolha incomum. A escolha de dizer sim a Deus quando a cultura inteira, com sua lógica, com sua pressão e com sua zombaria, gritava não. A escolha deles não mudou a nação da noite para o dia. A fidelidade de Noé não impediu o dilúvio. A fidelidade de Elias não acabou com a idolatria em Israel de uma vez por todas. A fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego não converteu o Império Babilônico. E aqui está uma verdade que precisamos entender. O chamado do remanescente não é primariamente para consertar a nação. O chamado do remanescente é para ser um testemunho fiel a Deus dentro da nação, quer ela se conserte ou não.
É para ser a luz que brilha mais forte quanto mais escura a noite se torna. É para ser o sal que, mesmo em pequena quantidade, impede a corrupção total. É para ser a âncora de sanidade espiritual em um mar de loucura. Este padrão, meus amigos, não está empoeirado nas páginas de um livro antigo. Ele não é uma relíquia histórica para ser admirada em um museu. Ele é um eco vivo, uma pulsação divina que ressoa com força total hoje em nossa geração. Deus está fazendo de novo, neste exato momento, enquanto o mundo se distrai com o circo político e a gritaria das redes sociais. Deus está silenciosamente chamando. Ele está chamando um povo para fora do barulho, para fora da conformidade, para fora do medo. Ele está formando o seu remanescente. E quem são eles hoje? Onde eles estão? Deixe-me dizer quem eles não são. Eles não são necessariamente os que têm os nomes mais famosos, os que pregam nos maiores púlpitos ou os que escrevem os livros mais vendidos. Eles não são uma elite espiritual que se considera superior aos outros. Eles não pertencem a um único partido, a uma única denominação ou a uma única classe social. O remanescente de Deus é, na maioria das vezes, invisível para o mundo. Talvez seja aquela mãe que, em um mundo que terceiriza a criação dos filhos para as telas, decide desligar a televisão e o celular para se ajoelhar ao lado da cama e ensinar seus filhos a orar. Talvez seja aquele jovem universitário que, cercado por um ambiente de cinismo e zombaria, onde a fé é tratada como uma muleta intelectual, se recusa a ter vergonha do Evangelho e defende a verdade com amor, graça e respeito, mesmo que isso lhe custe a popularidade. Talvez seja o empresário que, em um sistema que recompensa o atalho e a ganância, decide conduzir seus negócios com uma integridade radical, tratando seus funcionários com dignidade, pagando seus impostos com honestidade e recusando-se a comprometer seus valores, mesmo que isso signifique ter um lucro menor. Talvez seja o político que, em meio à corrupção e aos jogos de poder, ousa ser uma voz de consciência, servindo ao povo, em vez de se servir do povo, sabendo que sua prestação de contas final não será aos eleitores, mas ao Deus Todo-Poderoso. Talvez seja a avó que, com o corpo enfraquecido pela idade, mas com o espírito fortalecido por uma vida de comunhão, passa horas de joelhos em seu quarto invisível para o mundo, mas conhecida e honrada no céu, sustentando sua família, sua igreja e sua nação com o poder da intercessão. Essas pessoas não se veem como heróis. Elas não estão buscando reconhecimento. A maioria delas, como Elias, provavelmente se sente sozinha, lutando suas batalhas em silêncio. Elas são pessoas quebrantadas, profundamente conscientes de suas próprias falhas e fraquezas. Mas elas descobriram o segredo, que a graça de Deus é suficiente e que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. A única coisa que as diferencia, a única coisa que as une nesta irmandade invisível não é sua força, mas sua decisão. A mesma decisão de Noé, a mesma decisão de Elias, a mesma decisão de Daniel e seus amigos. A decisão de colocar a lealdade a Deus acima da lealdade a qualquer outra coisa, acima do conforto,
acima da carreira, acima da aceitação social, acima da própria vida. A grande e inescapável questão que a história nos apresenta esta noite não é se existe um remanescente. A história já provou que Deus sempre preserva o seu povo. A verdadeira questão, a pergunta que deve ecoar no lugar mais profundo da sua alma, é: você fará parte dele? Você está ouvindo o chamado em meio ao barulho ensurdecedor da nossa cultura? Você consegue discernir o sussurro suave e delicado do Espírito Santo te convidando para algo mais profundo, um convite para sair da superficialidade, para abandonar a arquibancada da crítica e entrar no campo da fidelidade. Este chamado não é para os perfeitos, é para os dispostos, não é para os fortes, é para os que reconhecem sua fraqueza e se agarram à força de Cristo. Porque ser parte do remanescente significa, antes de tudo, e esta é a ponte para onde estamos indo, identificar e abandonar os deuses falsos que competem pela adoração do nosso coração. Significa ter a coragem de olhar para dentro e reconhecer os altares que construímos, muitas vezes, sem perceber, para os ídolos sedutores do nosso tempo. Pois Deus não divide a sua glória com ninguém. E o primeiro campo de batalha pela alma de uma nação é sempre a fidelidade do coração do seu povo. Agora vamos fazer uma pausa. O que vou compartilhar a seguir pode ser desconfortável. Pode tocar em áreas da sua vida que você prefere manter escondidas. Exigirá uma honestidade brutal. Mas eu te peço, em nome de Deus, não desvie o olhar. Se você realmente deseja fazer parte da resposta de Deus para esta geração, quero que você faça algo simples, mas profundo. Comente aqui embaixo com a frase: "Sonda-me, Deus". Que essas duas palavras sejam a sua permissão para que o Espírito Santo examine o seu coração junto comigo, não para te condenar, mas para te libertar. Nós terminamos a última parte com uma verdade fundamental, o chamado para ser parte do remanescente. Começa com uma decisão de fidelidade incondicional a Deus. Mas aqui está o problema. A grande luta da alma humana. Em todas as épocas, é impossível ser incondicionalmente fiel a Deus enquanto o nosso coração estiver secretamente dividido. É impossível dar a Deus o primeiro lugar quando outros tronos já estão ocupados no centro do nosso ser. Jesus foi categórico sobre isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Não é que seja difícil, é impossível. Eventualmente, você vai amar um e odiar o outro. E a tragédia de muitos de nós que sinceramente amamos a Deus é que tentamos viver essa impossibilidade. Tentamos manter um pé no reino de Deus e outro, secretamente, no reino do mundo. Queremos as bênçãos de Deus, mas sem abrir mão dos confortos e prazeres que o mundo oferece. Queremos a segurança da eternidade, mas sem sacrificar a aprovação da sociedade. E o resultado é um coração fragmentado, uma fé anêmica e uma vida cristã sem poder e sem impacto. A palavra que a Bíblia usa para essa lealdade dividida é idolatria. Eu sei. Quando ouvimos a palavra idolatria, nossa mente viaja para longe. Imaginamos tribos antigas se curvando diante de estátuas de pedra e madeira. Pensamos nos profetas de Baal no Monte Carmelo. E confortavelmente concluímos: bem, isso não tem nada a ver comigo. Eu nunca me ajoelhei diante de um ídolo. Mas essa é a genialidade do nosso inimigo.
A idolatria nunca desapareceu. Ela apenas se sofisticou. Ela evoluiu. Ela trocou os altares de pedra por altares invisíveis, erguidos no lugar mais sagrado e mais difícil de inspecionar o nosso próprio coração. A idolatria moderna é sutil, é inteligente. Muitas vezes, ela até se parece com algo bom. Ela não se apresenta como um demônio com chifres, mas como uma ambição nobre, um desejo legítimo, uma busca por segurança ou felicidade. Então, o que é um ídolo? A definição mais simples e poderosa é esta: um ídolo é qualquer coisa, por melhor que seja, que se torna mais importante para você do que Deus. É aquilo em que você confia para ter segurança. É aquilo para onde você corre em busca de conforto. É aquilo que define a sua identidade e o seu valor. É o pensamento que ocupa sua mente quando você não está pensando em mais nada. É o seu bem supremo. E a verdade chocante é que a nossa cultura se tornou uma imensa fábrica de ídolos, produzindo-os em série e oferecendo-os a nós 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de cada tela, cada propaganda, cada música, cada filme. E nós, muitas vezes, sem perceber, os acolhemos em nossos corações. Esta noite, com a coragem que pedimos a Deus, vamos dar nome a alguns dos ídolos mais poderosos e perigosos do nosso tempo. Ídolos que talvez estejam ocupando o trono do seu coração neste exato momento, impedindo que você viva a plenitude do chamado de Deus. O primeiro, e talvez o mais fundamental de todos, é o ídolo do eu. Este é o grande Deus da nossa era, a trindade profana do eu sinto, eu quero, eu acho. Nossa cultura nos bombardeia com essa mensagem desde o berço: siga seu coração. Seja verdadeiro com você mesmo. Você é o autor da sua própria história. Sua felicidade é a coisa mais importante. Parece bonito, não é? Parece empoderador. Mas é a mesma mentira que a serpente sussurrou para Eva no jardim do Éden. Vocês serão como Deus. É a deificação do ego. É colocar o nosso eu, com seus desejos, suas opiniões e seus sentimentos, no centro do universo. E como adoramos esse ídolo? Nós o adoramos toda vez que a nossa vontade se torna mais importante que a vontade de Deus revelada na sua palavra. Quando a Bíblia diz perdoe, mas o nosso eu diz guarde rancor. Quando a Bíblia diz seja generoso, mas o nosso eu diz acumule para si. Quando a Bíblia estabelece um padrão para a sexualidade, para o casamento, para a honestidade, mas o nosso eu diz isso não se aplica a mim. Meus sentimentos são a minha verdade. A adoração ao eu nos torna surdos à voz de Deus e cegos para as necessidades dos outros. Ela cria uma geração de pessoas frágeis que se ofendem com tudo porque o seu eu sagrado não pode ser contrariado. Ela destrói relacionamentos porque em um mundo onde cada eu é o seu próprio Deus, o compromisso e o sacrifício se tornam impossíveis. Para fazer parte do remanescente, o primeiro altar a ser quebrado é este. É preciso descer do trono do nosso próprio coração, se curvar diante do verdadeiro Rei e dizer como João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. O segundo grande ídolo do nosso tempo é o ídolo do poder político. Em tempos de incerteza e caos, como os que estamos vivendo, é natural buscar um salvador. Alguém forte e carismático que prometa restaurar a ordem, consertar a economia
e derrotar os inimigos. E sutilmente a política se torna a nossa religião e os líderes políticos se tornam nossos messias. Começamos a colocar nossa esperança, nossa fé e nossa paixão em um partido, em uma ideologia ou em um candidato. Acreditamos que se o nosso lado vencer todos os problemas, serão resolvidos e o reino de Deus finalmente chegará. E se o outro lado vencer, será o fim do mundo. Isso é idolatria em sua forma mais pura. É pegar algo criado, um sistema humano falho e corruptível, e dar a ele o peso e a glória que pertencem somente a Deus. Como saber se você se curvou a esse ídolo? Veja os sinais. Quando a vitória do seu candidato te traz mais alegria do que a presença de Deus. Quando a derrota do seu partido te causa mais desespero do que o seu próprio pecado. Quando você defende as falhas morais do seu líder com mais paixão do que defende a santidade de Deus. Quando você passa mais tempo consumindo notícias e debates políticos do que meditando na palavra de Deus e orando. Quando você começa a ver as pessoas que pensam diferente de você, não como almas perdidas que precisam de Cristo, mas como inimigos a serem odiados e destruídos. O profeta Jeremias nos adverte: assim diz o Senhor maldito, o homem, que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O remanescente entende que a esperança de uma nação não repousa na casa do governo, mas na casa de Deus. O remanescente ora pelas autoridades, respeita as leis, participa do processo cívico, sim, mas sua confiança final, sua segurança, sua identidade não estão atreladas a nenhum sistema deste mundo. Eles sabem que os reinos da terra sobem e caem, mas o reino de Deus permanece para sempre. O terceiro ídolo, profundamente entrelaçado em nossa cultura, é o ídolo do conforto e da prosperidade. Este é um dos ídolos mais sedutores, especialmente para aqueles de nós que vivem em uma sociedade de consumo. É a busca incessante por uma vida sem dor, sem dificuldades, sem sacrifícios. É a crença de que o objetivo final da vida é estar seguro, confortável e feliz. Adoramos esse ídolo toda vez que tomamos uma decisão baseada primariamente no que é mais fácil, mais conveniente ou mais lucrativo, em vez do que é certo. Quando escolhemos um emprego não pelo propósito, mas apenas pelo salário. Quando evitamos conversas difíceis para não criar desconforto. Quando nos recusamos a sair da nossa zona de conforto para servir aos necessitados, para compartilhar nossa fé ou para assumir um compromisso na igreja. A mensagem do Evangelho é o antídoto direto para essa idolatria. Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Ele prometeu uma vida com significado. Ele disse: "No mundo tereis aflições." Ele disse: "Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." A cruz não é um símbolo de conforto, é um símbolo de sacrifício. O remanescente entende que não fomos chamados para construir nosso pequeno paraíso particular na terra. Fomos chamados para sermos soldados em uma batalha espiritual, embaixadores em terra estrangeira. E isso, por definição, envolve desconforto, envolve risco, envolve sacrifício. A busca pela santidade sempre exigirá que declaremos guerra ao nosso desejo por conforto. Finalmente,
O quarto ídolo, que talvez seja o mais poderoso entre as gerações mais jovens, mas que afeta a todos nós, é o ídolo da aprovação social. Este é o Deus de mil olhos que nos observa constantemente através das telas dos nossos celulares. É o medo paralisante do que os outros vão pensar. É a necessidade desesperada de ser curtido, de ser seguido, de ser aceito, de pertencer. Adoramos esse ídolo toda vez que o medo de sermos rejeitados ou cancelados nos impede de falar a verdade. Quando diluímos a mensagem do Evangelho para torná-la mais palatável para a cultura. Quando permanecemos em silêncio diante de uma injustiça ou de uma imoralidade, porque tomar uma posição nos custaria amigos, seguidores ou oportunidades. Quando a nossa persona online, cuidadosamente construída para impressionar os outros, é completamente diferente de quem realmente somos quando ninguém está olhando. A Bíblia nos faz uma pergunta cortante em Gálatas 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou tento agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. É uma escolha. Você não pode ter os dois. A aprovação do mundo e a aprovação de Deus estão, na maioria das vezes, em direções opostas. O caminho largo, aplaudido pela multidão, leva à destruição. O caminho estreito, muitas vezes solitário e ridicularizado, leva à vida. O remanescente fez sua escolha. Eles temem a Deus mais do que temem os homens. A opinião de Deus sobre eles, selada pelo sangue de Cristo na cruz, é a única opinião que realmente importa. Eles estão dispostos a serem compreendidos, a ser marginalizados, a ser chamados de radicais, porque encontraram sua identidade e seu valor não na aprovação da multidão, mas no abraço do Pai. O ídolo do eu, o ídolo do poder político, o ídolo do conforto, o ídolo da aprovação social. Estes são apenas alguns dos altares que precisam ser derrubados. E a verdade, se formos honestos, é que todos nós, em algum grau, já nos curvamos a eles. Todos nós temos o coração dividido. É por isso que o primeiro chamado para o remanescente não é um chamado para a ação, mas um chamado ao arrependimento. Um arrependimento profundo, genuíno, que começa com o reconhecimento doloroso de nossa própria idolatria. É parar de apontar o dedo para os pecados da nação lá fora e ter a coragem de olhar para os ídolos que toleramos aqui dentro, em nossos próprios corações e em nossas próprias igrejas. O avivamento que tanto pedimos a Deus para a nossa nação nunca virá enquanto não houver um quebrantamento profundo em nós mesmos. A purificação deve começar, como a Bíblia sempre ensina, pela casa de Deus. Portanto, a pergunta desta noite não é apenas se você quer fazer parte do remanescente. A pergunta é: você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a pegar o martelo do arrependimento e, com a força que vem do Espírito Santo, começar a quebrar os ídolos que ocuparam o lugar de Deus em sua vida? Porque é somente de um coração indiviso, de um altar purificado, que pode fluir a adoração verdadeira que Deus procura. E é essa adoração, essa lealdade exclusiva, que se torna a fundação inabalável sobre a qual o remanescente de Deus permanece firme e enquanto o mundo ao redor desmorona. Nós acabamos de atravessar um território difícil, um vale de autoexame, onde a luz da verdade de Deus
expôs os altares escondidos em nossos corações. E se você permitiu que essa luz entrasse, talvez agora você se sinta um pouco como o profeta Isaías. Depois de ver a santidade de Deus, sua primeira reação não foi de orgulho, mas de quebrantamento. Ele clamou: "Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros." Se você se sente assim, quebrantado, consciente da sua própria idolatria, isso não é um sinal de condenação. É um sinal de esperança. É a prova de que o Espírito Santo está trabalhando em você. E é para corações assim, humildes e arrependidos, que o chamado de Deus se torna audível. Antes de descobrirmos qual é esse chamado, se você sentiu o toque de Deus nesta jornada de autoexame, escreva nos comentários: "Eis-me aqui." Que essa seja a sua resposta, o seu sim ao que Deus está prestes a te revelar. Depois que Isaías confessou seu quebrantamento, algo extraordinário aconteceu. Um anjo tocou seus lábios com uma brasa viva do altar de Deus e declarou: "Sua culpa foi removida e seu pecado perdoado." E foi somente depois dessa experiência de graça e purificação que Isaías pôde ouvir a pergunta que ecoava na sala do trono celestial. Uma pergunta que Deus continua a fazer hoje. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: "A quem enviarei e quem há de ir por nós?" Perceba a ordem. Primeiro, o quebrantamento. Depois, a purificação. E só então, a comissão. Só então, o chamado se torna claro. E qual é o chamado de Deus para o seu remanescente hoje em meio a essa tempestade de ruído e confusão? É um chamado que consiste em 3 ações fundamentais, 3 disciplinas que nos distinguem da multidão e nos conectam diretamente ao coração do Pai. É um chamado para silenciar, para se aprofundar e para se posicionar. A primeira parte do chamado é a mais difícil. Em nossa era de distração constante, é um chamado para silenciar. Nós vivemos na cultura mais barulhenta da história da humanidade. O ruído não é apenas externo. O som do trânsito, da televisão, das notificações incessantes. É também interno. Um ruído mental de preocupações, de listas de tarefas, de ansiedades sobre o futuro. E de vozes de outras pessoas que ecoam em nossa mente. Estamos viciados em barulho. O silêncio nos assusta. Quando ficamos sozinhos, com nossos próprios pensamentos, sem a distração de uma tela, nos sentimos desconfortáveis, inquietos. E aqui está a verdade espiritual. É impossível ouvir a voz de Deus no meio do barulho. Lembre-se da história de Elias que mencionamos anteriormente. Quando Deus quis falar com o profeta deprimido e assustado, ele não se manifestou no vento impetuoso que quebrava as montanhas. Ele não estava no terremoto. Ele não estava no fogo. A Escritura diz que Deus falou em uma voz mansa e delicada, um sussurro. Um sussurro, por definição, só pode ser ouvido no silêncio. Um sussurro exige proximidade, exige inclinação, exige que todas as outras vozes se calem. O chamado para o remanescente hoje começa com uma rebelião santa contra a tirania do ruído. É a decisão deliberada de criar espaços de silêncio em nossa vida. É ter a coragem de desligar o celular, a televisão, o computador. É escolher, talvez,
nos primeiros minutos da manhã, antes que o caos do dia comece, ou nos últimos momentos da noite, sentar-se em quietude, na presença de Deus, sem uma agenda, sem uma lista de pedidos, simplesmente para estar com Ele e para ouvir. É nesse silêncio que a mágica acontece. É no silêncio que o Espírito Santo começa a organizar a confusão da nossa mente. É no silêncio que Ele nos convence do pecado, nos conforta em nossa dor e nos dá clareza sobre sua vontade. É no silêncio que começamos a distinguir a sua voz mansa e delicada da voz ansiosa do nosso ego, da voz acusadora do inimigo e das vozes sedutoras do mundo. Pergunte a si mesmo, com honestidade, qual foi a última vez que você passou 15 minutos em completo silêncio, apenas você e Deus. Se a resposta for "não me lembro", então não é de se admirar que nos sintamos perdidos e confusos. Estamos tentando navegar uma tempestade sem ouvir as instruções do capitão do navio. O remanescente é um povo que aprendeu a arte perdida do silêncio. Eles não têm medo de ficar sozinhos com Deus, porque sabem que é no silêncio que a verdadeira intimidade é cultivada e a verdadeira direção é recebida. A primeira ação que Deus te chama a fazer é encontre um lugar e um tempo para ficar em silêncio diante dele. Todos os dias. É uma disciplina. Não vai acontecer por acaso. Você precisa lutar por ela. Mas essa disciplina é a porta de entrada para todo o resto. A segunda parte do chamado flui naturalmente da primeira. Depois de silenciar o ruído do mundo, somos chamados a nos encher com a palavra de Deus. É um chamado para se aprofundar em uma cultura que vive na superfície, que se alimenta de manchetes de 280 caracteres, de vídeos de 15 segundos e de opiniões rasas. O remanescente é chamado a ser um povo de profundidade. E não há profundidade espiritual fora de um relacionamento profundo e consistente com a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro de autoajuda. Não é uma coleção de citações inspiradoras para postar nas redes sociais. Não é um manual de regras para nos tornar pessoas boas. A Bíblia é a revelação viva da mente, do caráter e da vontade do Deus Todo-Poderoso. É a nossa comida, a nossa luz, a nossa espada, a nossa âncora. Mas para muitos de nós, a Bíblia se tornou um objeto de decoração na estante acumulando poeira. Ou, na melhor das hipóteses, um aplicativo que abrimos por 2 minutos pela manhã para ler um versículo do dia desconectado de seu contexto, como se fosse um biscoito da sorte espiritual. Essa superficialidade bíblica é a razão pela qual tantos cristãos são arrastados por todo vento de doutrina, por toda nova moda teológica ou por toda ideologia que se parece vagamente com compaixão. Eles não têm raízes, não têm uma base sólida. Sua fé foi construída sobre a areia da experiência emocional e da opinião popular e não sobre a rocha inabalável da palavra de Deus. O chamado para se aprofundar é um chamado para se tornar um estudante sério das Escrituras. É a decisão de não apenas ler a Bíblia, mas de estudá-la, de meditar nela, de memorizá-la, de permitir que ela leia você, que ela confronte você, que ela transforme a maneira como você pensa, como você sente e como você vive. Isso significa, na prática, separar um tempo de qualidade para o estudo da palavra, assim como você separa tempo para uma refeição importante. Significa, talvez,
ler um livro da Bíblia inteiro repetidamente até que você o entenda. Significa encontrar boas ferramentas de estudo, bons comentários, bons professores. Significa participar de uma comunidade, de uma igreja local, onde a palavra é pregada e ensinada com fidelidade e profundidade. O remanescente não se satisfaz com leite espiritual. Eles anseiam por alimento sólido. Eles sabem que para permanecerem firmes em meio à escuridão crescente, eles precisam estar saturados da verdade. A palavra de Deus precisa estar não apenas em suas mentes, mas em seu sangue, em seus ossos, moldando seus instintos e suas reações. Quando a tentação vier, não será tua força de vontade que te sustentará, mas a palavra que você escondeu em seu coração. Quando a confusão ideológica te cercar, não será a sua inteligência que te dará clareza, mas a verdade da Escritura que iluminará o seu caminho. Quando o sofrimento e a perda te atingirem, não serão os clichês motivacionais que te darão esperança, mas as promessas eternas do seu Deus gravadas em sua alma. Você está se aprofundando ou está apenas boiando na superfície? O remanescente de Deus é um povo da palavra. Finalmente, depois de silenciar para ouvir a voz de Deus e de se aprofundar para conhecer a mente de Deus, somos chamados a agir. É um chamado para se posicionar. Este é o ponto onde a fé deixa de ser uma experiência privada e se torna uma influência pública. É o momento em que saímos da sala de oração e do gabinete de estudo e entramos na arena da vida, não com a arrogância de quem tem todas as respostas, mas com a coragem humilde de quem conhece o dono de todas as respostas. Posicionar-se não significa necessariamente tornar-se um pregador de rua ou um ativista político. Para a maioria de nós, o chamado para se posicionar acontece em nosso pequeno metro quadrado de influência. É na nossa família, no nosso local de trabalho, no nosso círculo de amizades, na nossa vizinhança. Posicionar-se significa ser a resposta para a sua própria oração. Se você ora por paz em sua família, posicionar-se significa ser o primeiro a pedir perdão, a servir, a recusar-se, a participar de fofocas e contendas. Se você ora por integridade em sua nação, posicionar-se significa ser radicalmente honesto em suas próprias finanças, em seus negócios, em suas declarações de imposto de renda. Se você ora para que as pessoas conheçam o amor de Cristo, posicionar-se significa ser a encarnação desse amor para o seu colega de trabalho, difícil, para o seu vizinho solitário, para o membro da sua família que te feriu. Se você ora contra injustiça, posicionar-se significa usar sua voz, seus recursos, seu tempo para defender os vulneráveis, os órfãos, as viúvas, os oprimidos em sua própria comunidade. O remanescente não é um povo passivo que apenas senta e espera a volta de Jesus enquanto critica o mundo, que vai de mal a pior. Não, eles são agentes de transformação, embaixadores da reconciliação, portadores de esperança. Eles entendem que foram deixados aqui com um propósito: ser o sal da terra e a luz do mundo. O sal, em pequena quantidade, preserva e dá sabor. Ele age silenciosamente, mas seu impacto é inegável. A luz não grita. Ela simplesmente brilha.
E quando ela brilha, a escuridão, por mais densa que seja, é obrigada a recuar. Posicionar-se exigirá coragem. Exigirá sair da nossa zona de conforto. Exigirá muitas vezes que estejamos dispostos a ser incompreendidos e até mesmo rejeitados. Mas a alternativa é a irrelevância. A alternativa é nos tornarmos como o sal, que perdeu o seu sabor e que, como Jesus disse, para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Silenciar, aprofundar, posicionar. Este é o chamado. Não é um chamado para fazer coisas extraordinárias, mas para fazer coisas ordinárias com uma fidelidade extraordinária. Não é um programa de igreja, é um estilo de vida. É o ritmo do coração do remanescente. Em meio ao ruído, eles encontram o silêncio para ouvir a voz do pastor. Em meio à superficialidade, eles se aprofundam na rocha da palavra. E em meio à escuridão e ao caos, eles se posicionam como faróis de luz e esperança. A pergunta que ecoa para você hoje não é se você é capaz de fazer isso. Sozinho, você não é. Nenhum de nós é. A pergunta é se você está disposto. Você está disposto a se rebelar contra o ruído? Você está disposto a pagar o preço da profundidade? Você está disposto a abraçar o desconforto de se posicionar? Se a sua resposta for sim, então você já está ouvindo o chamado. E o mesmo Deus que te chama é aquele que te capacitará para cada passo do caminho. Nós acabamos de ouvir o chamado de Deus em meio ao ruído, silenciar, aprofundar e posicionar. É um chamado elevado, um convite para viver em um nível diferente de consagração. E talvez, ao ouvir isso, uma voz de dúvida tenha sussurrado em sua mente: mas quem sou eu? Para atender a um chamado como esse, eu sou tão falho, tão inconstante, tão comum. Se essa voz te visitou, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. As marcas que definem o povo de Deus em tempos de crise não são as que o mundo admira. Elas não têm a ver com talento, carisma ou perfeição. Antes de descobrirmos juntos quais são essas marcas, se você já se sentiu pequeno demais para ser usado por Deus, mas ainda assim deseja ser um instrumento em suas mãos, escreva nos comentários: usa a minha fraqueza. Que essa seja a sua oração de rendição, reconhecendo que é no solo da nossa fraqueza que o poder de Deus floresce. Quando pensamos em pessoas que mudam o mundo, nossa mente, treinada pela cultura, imediatamente desenha um perfil específico. Pensamos em força, em autoconfiança, em eloquência, em personalidades magnéticas. Imaginamos líderes natos, pessoas que parecem ter nascido prontas, que nunca hesitam, que nunca duvidam. E ao olharmos para esse retrato, olhamos para nós mesmos no espelho e concluímos: eu não me encaixo. Eu não tenho o que é preciso. E é exatamente aqui que o reino de Deus vira a nossa lógica de cabeça para baixo. Deus não está procurando por super-heróis. Ele já tem um, e seu nome é Jesus. Para o seu remanescente, para o seu time de elite dos últimos dias, ele não está recrutando os mais fortes, os mais inteligentes ou os mais qualificados segundo os padrões do mundo. Ele está procurando por um conjunto completamente diferente de qualidades, marcas de caráter que são forjadas no fogo da aflição, regadas com lágrimas de arrependimento
e que brilham mais forte na ausência de qualquer holofote. Vamos desmistificar de uma vez por todas o que significa ser parte do remanescente. Vamos olhar para as verdadeiras marcas, não de performance, mas de coração, que Deus está procurando em você e em mim hoje. A primeira e mais fundamental marca do remanescente é a humildade quebrantada. Em uma era que celebra a autoconfiança, a autopromoção e o orgulho como virtudes, o remanescente caminha na direção oposta. A humildade bíblica não é ter uma baixa autoestima. Não é pensar, eu não sou nada. A verdadeira humildade é simplesmente concordar com a avaliação que Deus faz de nós. É a honestidade brutal de reconhecer sem desculpas a nossa total e absoluta dependência dele para cada respiração, cada batida do coração, cada pingo de sabedoria e cada grama de força. A pessoa humilde não se sente superior aos outros. Pelo contrário, ela olha para o caos e a corrupção do mundo e, em vez de apontar um dedo acusador, ela sussurra: Senhor, não fosse pela tua graça, esse seria eu. Ela chora primeiro pelos próprios pecados antes de chorar pelos pecados da nação. Ela entende que a linha que separa o bem do mal não passa entre nós e eles, mas corta o meio do seu próprio coração. Veja o exemplo de Daniel. Quando ele se preparava para interceder pela restauração de seu povo, ele não chegou diante de Deus dizendo: Senhor, olha como eu sou justo. Eu não me contaminei. Eu orei 3 vezes ao dia. Eu fui fiel. Agora o Senhor tem que nos abençoar. Não. Ouça a oração de Daniel. Nós pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Ele se inclui no pecado coletivo. Ele se identifica com o quebrantamento do seu povo. Isso é humildade. O remanescente não é um grupo de elite que se retira para uma montanha e olha com desdém para o mundo pecador lá embaixo. O remanescente é um povo que desce para o vale com o coração partido pelo que parte o coração de Deus e se identifica com a dor e a quebra da sua geração. Eles não dizem, olha o que eles fizeram. Eles oram, Senhor, tem misericórdia de nós. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E em tempos de crise, a graça não é apenas algo bom de se ter. Ela é a única coisa que nos manterá de pé. A primeira marca que Deus procura não é a sua força, mas a sua fraqueza reconhecida. A segunda marca, que brota diretamente da primeira, é a integridade invisível. Nossa cultura é obcecada com a imagem. Vivemos a era da performance. A grande preocupação é como isso parece. Construímos personas online, filtramos nossas fotos. Selecionamos cuidadosamente as histórias que contamos para projetar uma imagem de sucesso, de felicidade, de retidão. Mas Deus não está interessado em nossa performance pública. Ele está interessado em nossa integridade privada. Integridade é quando quem você é na escuridão, quando ninguém está olhando, é exatamente a mesma pessoa que você é na luz. É quando o seu sim é sim e o seu não é não. É quando não há dissonância entre o que você prega no domingo e como você trata sua família na segunda-feira. É quando suas finanças, seus relacionamentos
e seus pensamentos secretos podem passar pelo escrutínio do Deus Santo sem que você precise se esconder de vergonha. O remanescente entende que o caráter não é forjado nos grandes momentos de teste público, mas nas milhares de pequenas escolhas feitas no anonimato do dia a dia. A escolha de devolver o troco que veio a mais. A escolha de não participar daquela fofoca no escritório. A escolha de fechar a aba do navegador que leva para a imoralidade. A escolha de falar a verdade mesmo que uma pequena mentira tornasse a vida mais fácil. A escolha de perdoar quando o coração quer alimentar a amargura. Essas pequenas batalhas travadas longe dos aplausos são o verdadeiro campo de treinamento do remanescente. É ali que a fibra moral é fortalecida. É ali que a confiança de Deus é conquistada. Deus não confia suas grandes responsabilidades àqueles que são infiéis nas pequenas. Como Jesus disse, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. O mundo pode não ver essas escolhas. Não haverá curtidas, nem comentários, nem reconhecimento. Mas o céu vê, o céu registra. E Deus está procurando por um povo cuja devoção a Ele não depende de uma audiência. Um povo cuja santidade não é um show, mas um estilo de vida que flui de dentro para fora. A segunda marca não é a sua reputação, mas o seu caráter. A terceira marca é a coragem compassiva. Em um mundo polarizado que opera em extremos, a coragem é frequentemente confundida com agressividade. Pensamos que ser corajoso é gritar mais alto, é atacar, é humilhar o oponente, é vencer o debate a qualquer custo. Mas essa não é a coragem do reino. A coragem do remanescente é uma coragem temperada pela compaixão. É a coragem de falar a verdade, sim, mas sempre em amor. É a firmeza de uma rocha combinada com a gentileza de um rio. É a capacidade de se opor firmemente a uma ideia sem demonizar a pessoa que a defende. É a coragem de defender a santidade de Deus e, ao mesmo tempo, oferecer a graça de Deus para o pecador. Jesus foi o exemplo perfeito disso. Ele nunca hesitou em chamar o pecado pelo nome. Ele confrontou a hipocrisia dos líderes religiosos com uma ferocidade santa. Mas foram suas mãos que tocaram o leproso, foi. Sua voz que defendeu a mulher adúltera, foi seu coração que chorou por uma cidade que o rejeitava. Sua coragem nunca foi desprovida de compaixão. Sua verdade nunca foi servida sem amor. O remanescente é chamado para essa mesma atenção santa. Em uma cultura que nos pressiona a escolher um lado, ou você é pela verdade e se torna duro e julgador, ou você é pelo amor e se torna tolerante com o pecado. O remanescente se recusa a fazer essa escolha. Eles se apegam a ambos. Eles terão a coragem de chamar o aborto de pecado, porque a vida é sagrada, e ao mesmo tempo terão a compaixão de acolher, amar e restaurar a mulher que passou por um. Eles terão a coragem de defender o plano de Deus para o casamento e a sexualidade. E, ao mesmo tempo, terão a compaixão de tratar cada pessoa independentemente de sua identidade ou orientação, com a dignidade e o respeito que merecem como portadores da imagem de Deus. Eles terão a coragem de denunciar a injustiça e a corrupção e, ao mesmo tempo,
terão a compaixão de orar por seus inimigos e de buscar a restauração e não apenas a punição. Essa coragem compassiva é rara. Ela não se encaixa nas narrativas polarizadas do mundo. Ela será incompreendida por ambos os lados. Os liberais te chamarão de intolerante, os legalistas te chamarão de comprometido, mas ela é a única postura que reflete verdadeiramente o coração de Cristo. A terceira marca não é a sua agressividade, mas a sua graça corajosa. Finalmente, a quarta marca do remanescente é a esperança desafiadora. É fácil ter esperança quando as coisas vão bem. É fácil ser otimista quando os números estão a nosso favor e o futuro parece brilhante. Mas a esperança do remanescente é de uma qualidade diferente. É uma esperança que não se baseia nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. É uma esperança que floresce no inverno. É uma esperança que canta no meio da noite. Em um mundo que oscila entre o otimismo ingênuo, tudo vai ficar bem, e o pessimismo paralisante, estamos todos perdidos. O remanescente possui uma esperança realista e, ao mesmo tempo, sobrenatural. É uma esperança realista porque eles não negam a gravidade da situação. Eles olham para o declínio moral, para o caos político, para a apostasia na igreja, e eles veem as coisas como elas são. Eles não vivem em uma bolha de negação. Eles choram, eles lamentam, eles intercedem com um senso de urgência. Mas a sua esperança é sobrenatural, porque eles sabem que as circunstâncias atuais não são o capítulo final da história. Eles leram o final do livro, e no final do livro, Deus vence. A justiça prevalece. O mal é julgado. O Rei Jesus retorna para estabelecer seu reino eterno, onde não haverá mais choro, nem dor, nem pecado. Essa esperança desafiadora os liberta de duas prisões, a prisão da ansiedade e a prisão da apatia. Eles são livres da ansiedade porque sabem que, por pior que a tempestade pareça, o seu Deus está no controle absoluto de cada vento e de cada onda. Nada acontece fora da sua permissão soberana. Eles são livres da apatia porque sabem que, embora o resultado final esteja garantido à sua fidelidade, agora importa. Eles não são chamados para prever o futuro, mas para serem fiéis no presente. Eles trabalham, eles servem, eles amam, eles proclamam, não porque acreditam que podem salvar o mundo, mas porque são impulsionados pelo amor ao Rei que já salvou o mundo. A esperança do remanescente não é um sentimento vago, é uma convicção profunda. É a certeza de que a escuridão pode estar crescendo, sim, mas isso só significa que a aurora está mais próxima. A quarta marca não é o seu otimismo, mas a sua convicção no triunfo final de Cristo. Humildade quebrantada, integridade invisível, coragem compassiva, esperança desafiadora. Estas são as marcas. Veja, não há nada aqui sobre perfeição. Não há nada sobre talento extraordinário. São todas qualidades de coração. São frutos do Espírito Santo cultivados em uma vida de rendição. E a boa notícia é que Deus não está esperando que você as produza por sua própria força. Ele está apenas esperando que você se renda a Ele e permita que o seu Espírito as forge em você. O remanescente não é uma raça especial de gigantes espirituais. É um exército de pessoas fracas que descobriram a força de um Deus invencível. E é
este exército que ele está levantando hoje. A questão permanece, você se alistará. Nós estamos chegando ao clímax da nossa jornada juntos. Vimos a tempestade, diagnosticamos a doença, ouvimos o eco da história, quebramos os ídolos, discernimos o chamado e identificamos as marcas do remanescente. E talvez, neste ponto, seu coração esteja ardendo. Talvez você esteja sentindo um desejo profundo, uma santa insatisfação, dizendo: é isso, eu quero essa vida. Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. E isso é maravilhoso. Mas antes de darmos o passo final, eu preciso ser completamente honesto com você, como um amigo que te ama demais para te vender uma ilusão. Este chamado, por mais glorioso que seja, vem com uma etiqueta de preço. E o céu nos convida a calculá-lo. Se você está disposto a ouvir a verdade, sem açúcar, sobre o custo de seguir a Cristo radicalmente em nossa geração, comente aqui com 3 palavras: eu calculei o preço. Que seja a sua declaração de maturidade espiritual, de que você está entrando nesta aliança de olhos bem abertos. Em nosso mundo de marketing e propaganda, estamos acostumados a ouvir apenas os benefícios. Compre isso e sua vida será mais fácil. Faça aquilo e você será mais feliz. Siga este caminho e todos os seus problemas desaparecerão. E, infelizmente, essa mentalidade de consumidor muitas vezes se infiltra em nossa fé. Nós queremos o Evangelho Light. Queremos a coroa, mas sem a cruz. Queremos a ressurreição, mas sem a morte para o eu. Queremos os benefícios do reino, mas sem as responsabilidades da aliança. Mas Jesus nunca apresentou o discipulado dessa forma. Ele era brutalmente honesto sobre o custo. Ele olhava para as multidões que o seguiam fascinadas por seus milagres e por sua sabedoria, e em vez de lhes oferecer um caminho fácil, ele lhes apresentava o desafio mais radical. Ele dizia coisas como: se alguém vem a mim e não ama, menos o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula o preço para ver se tem com que a acabar? Jesus não estava tentando assustar as pessoas. Ele estava sendo real. Ele sabia que uma fé que não custa nada não vale nada. Uma fé que não foi testada não pode ser confiada. Ele estava chamando seguidores, não apenas fãs. E para ser parte do seu remanescente, para ser um de seus discípulos de verdade, em tempos de crise, nós precisamos entender e aceitar o preço da firmeza. Então, qual é o custo na prática hoje? Qual é o preço de viver com humildade quebrantada, integridade invisível, coragem compassiva e esperança desafiadora em uma cultura que valoriza exatamente o oposto? O primeiro custo é o custo da incompreensão. Quando você decide viver segundo os padrões de Deus e não segundo os padrões do mundo, você se torna, por definição, uma pessoa estranha. Suas escolhas não farão sentido para a maioria das pessoas ao seu redor. Quando você decide administrar suas finanças com generosidade radical, doando com alegria e vivendo de forma simples para poder abençoar os outros, o mundo te chamará de tolo. Você poderia estar investindo mais em si mesmo. Aproveite a vida.
Quando você decide criar seus filhos com disciplina e limites amorosos, ensinando-lhes valores bíblicos em um mundo que prega a liberdade sem responsabilidade,